lugar, porque aquilo que o profeta Joel havia falado há de se cumprir. Quando a gente olha a epístola de Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 4, Paulo vai dizer que quando Jesus ressuscita, ele se apresenta aos seus discípulos, aos 12, e também ele se apresenta a 500 testemunhas. Quando a gente olha Atos, capítulo 1, louvado seja Deus, Jesus sobe aos céus, e o texto aqui vai falar, a partir do capítulo 1, do versículo 1 em diante, que Jesus permaneceu após a sua ressurreição 40 dias, apresentando muitas provas incontestáveis acerca da palavra de Deus. Antes de Jesus padecer, ele já pregava sobre o reino. Quando ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, ele fica mais 40 dias apresentando provas contestáveis acerca da palavra de Deus. Aleluia, glória. E Paulo diz que Jesus se apresenta a 500 testemunhas. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 4, ele se apresenta a 500 testemunhas. Quando a gente vê esse episódio aqui, louvado seja Deus, nós vemos 40 dias Jesus falando, continuando a falar. Ele sobe aos céus. Se a gente fazer um paralelo entre esse texto e a gente vê o povo quando sai do Egito, a Bíblia diz que o povo estava escravizado e Deus resolve libertar o povo por intermédio de Moisés. E quando eles saem, o dia que eles saem do Egito, Israel sai do Egito, até o monte, no pé do monte Sinai, eles levam 50 dias. E o dia que eles saem do Egito é o dia da Páscoa. Quando eles saem do Egito até chegar ao pé do monte Sinai, é 50 dias. E ali, Deus se revela para Moisés, Deus dá os 10 mandamentos, e ali começa o ritual tradicional acerca do dia de Pentecostes. Capítulo 2 prossegue, essa promessa se cumpre. Estavam todos reunidos, só que antes de todos estarem reunidos, o texto fala que Pedro olha para uma multidão e estava mais ou menos 120 pessoas reunidas. Eles estavam unidos, unanimemente unidos em oração. Só recebe algo de Deus, da parte de Deus, quem está em oração e principalmente unido. Onde há desunião, não há como receber a providência de Deus sobre a nossa vida. Só recebe algo do céu quem está em constante e perseverança em oração. 120 estão reunidos, unanimemente perseveravam em oração. Quando Atos 2 começa, e o texto fala, estavam todos reunidos em um só lugar. Quando de repente vem um vento forte, veemente e impetuoso, e enche a casa, e todos foram cheios pelo Espírito Santo. Naquele dia se cumpre a profecia do profeta Joel, que dizia, e naqueles últimos dias derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão visões. O Espírito Santo desce, mas antes de ele descer, alguém teve que subir. Fala para alguém que está do teu lado e fala para ele, ei, o céu não trabalha de graça. Se você pensa que o céu trabalha de graça, é engano seu. Você tem que fazer alguma coisa em prol do reino do Senhor. Até pelo Espírito Santo descer, Jesus teve que padecer. Jesus teve que enfrentar os açoites. Jesus teve que ser caluniado. Jesus teve que morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Porque se algo desce do céu, primeiramente tem que subir, porque tudo que liga na terra, liga no céu. Pastor Anísio, quando eu olho para o texto,
Louvado seja Deus, principalmente o texto do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele está fazendo perguntas no capítulo 1 para Deus, dizendo: Senhor, até quando eu clamarei? Até quando eu clamarei ao Senhor e o Senhor não me ouvirás? Até quando eu clamarei clemência, socorro, e o Senhor não me socorrerás? Até quando, Senhor? Senhor, por que o Senhor permitiu que os caldeus, Babilônia, entrasse dentro de Judá e levou muitas pessoas inocentes? Apesar que ali em Judá tinha muitos povos desobedientes e fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus, mas também tinha os inocentes, tinha as pessoas justas. E o profeta Abacuque, no capítulo 1, ele está dizendo: Senhor, até quando clamarei ao Senhor e o Senhor não me responde? Até quando? E às vezes comigo, com você é assim. Até quando clamaremos ao Senhor por uma causa e o Senhor permanece calado? É Deus nos ensinando nessa noite. Precisamos mudar o nosso nível de relacionamento com Deus. Porque enquanto permanecemos na mesma mesmice, não vai acontecer absolutamente nada. Até quando, Senhor? Por que o Senhor permitiu que Nabucodonosor entrasse dentro de Judá? Levasse todos os povos, levasse Daniel, levasse Ananias, Misael e Azarias, levasse o profeta Ezequiel. Por que o Senhor permitiu? Até quando, Senhor? Por que o Senhor permitiu que eles tacassem fogo dentro de Jerusalém? Queimasse e derrubasse as muralhas de Jerusalém? E Deus está calado. Deus não está respondendo nada. Só que o profeta Abacuque agora ele vai para o capítulo 2 e ali ele se posiciona. Porque o verdadeiro crente, quando entende o propósito de Deus, ele se posiciona na presença de Deus. Aleluia, glória. Aleluia, Jesus. Está lá tudo no texto. O capítulo 1 ele está clamando. O capítulo 2 o texto fala que ele vai para uma torre de vigília. Ele está clamando aqui embaixo e não está acontecendo nada. Ele vai para uma torre de vigília e lá Deus fala com ele. Precisamos mudar o nosso nível de relacionamento com Deus. E lá Deus responde para o profeta Abacuque. E sabe o que o profeta responde? O que Deus responde para o profeta Abacuque? Deus responde assim: o justo viverá, vírgula. O justo viverá, vírgula. E será restaurado pela sua fidelidade. Olha aí, oh glória. O que Deus estava dizendo? Eu posso até imaginar, quando eu olho para a história de Daniel na Babilônia, Daniel enfrenta 3 impérios. Primeiro é o Império de Babilônia, depois é o Império unificado, os Médios e os Persas. Mas Daniel sempre permaneceu fiel, porque o justo viverá. O justo viverá e será recompensado pela sua fidelidade. O justo viverá e será restaurado pela sua fidelidade. O que eu quero te dizer nessa noite é: igreja do Senhor, permaneça fiel diante dos preceitos de Deus até o fim. Glória a Jesus, Santo Deus. Santo Deus. Então Deus responde para o profeta Abacuque: o justo viverá e será restaurado pela sua fidelidade. O profeta Abacuque entende isso. Ele vai para o capítulo 3 agora e ele vai orar e ele vai cantar. No capítulo 3 da sua oração e no seu louvor, ele inicia assim dizendo: Senhor, aviva a tua obra, faz conhecida no meio dos anos. No capítulo 3, no versículo 17, ele vai e canta um louvor. E qual que é esse louvor? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, e não haja bois nos currais, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que o produto da oliveira minta,
Mas todavia exultarei o Deus da minha salvação. Todavia exultarei com alegria o Deus da minha salvação. Porque ele entende que o justo vive pela fidelidade, o justo vive pela fé. E quando ele entende isso, ele para de questionar. E o que eu quero te dizer é: a gente tem que parar de questionar Deus e murmurar a Deus, apenas agradecer e entender o propósito dele sobre a nossa vida. O problema é que a gente questiona Deus demais. E comigo também não foi diferente. Eu sou prova disso, e muitas das vezes, diante das adversidades que eu estava passando, eu questionava Deus e eu não estava entendendo nada. Era Deus me ensinando: ei, William, você precisa mudar o teu nível de oração, você precisa mudar o teu nível de relacionamento. Porque o céu não trabalha de graça. Porque para o Espírito Santo descer, Jesus teve que subir. Então, se você veio nessa noite adorar o Senhor, apresenta o teu louvor, apresenta a tua adoração, apresenta o teu melhor diante do Senhor. Aleluia. Não pense que as coisas do alto vêm de mão beijada, não. Há um sacrifício. Porque para o profeta Abacuque, para a palavra de Deus descer sobre a vida do profeta Abacuque, o profeta Abacuque teve que se posicionar. E ele começa a cantar: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja bois nos currais, ainda que as ovelhas do aprisco sejam arrebatadas, ainda que o produto da oliveira minta, mas todavia eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor essa noite. Louvado seja Deus. Eu nem entrei em mensagem. Eu preciso que você grife aqui capítulo 9, versículo 36, que eu li. Jope, discípula, Tábita, boas obras e esmolas. Quando eu olho para esse texto, agora eu entrei no texto. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma mulher que ela tem uma prática boa diante dos homens e aprovada por Deus. Essa mulher tem nome, o seu nome é Tábita, traduzido Dorcas. Quando você pega a raiz da palavra Dorcas, no aramaico, significa gazela. E o que é uma gazela? Eu fui estudar sobre a história. O que é uma gazela? Ela é um mamífero da Ásia e da África. Sua persona é beleza, graciosa e agilidade. Salomão, quando ele está trazendo declarações de amor para a Sulamita, ele vai escrever Cantares de Salomão, capítulo 7. Ele usa essa metáfora de uma gazela e ele diz: Sulamita, amada minha, formosa minha, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Salomão começa a recitar Cantares de Salomão, capítulo 7, versículo 3, e ele diz: os teus dois seios são como dois gêmeos da gazela. Alguém está entendendo aqui? Ele usa essa metáfora da gazela e diz: os teus dois seios é como dois gêmeos da gazela. Porque gazela na Bíblia, irmão, não tem nada a ver com animal irracional. Gazela na Bíblia significa beleza, graciosa, agilidade. E Salomão diz: os teus dois seios é como os dois gêmeos da gazela. O teu pescoço é como a torre de marfim. Os teus olhos é como açude cristalinos. E o teu nariz é belo como a torre
Louvado seja Deus do Líbano. Salomão vai mais, ele vai escrever Provérbios. E lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 19, Salomão diz: gazela, adorosa, corça, graciada. Ele diz assim lá em Provérbios capítulo 5, 19: gazela, ardorosa, fervorosa, amorosa. E ele diz mais: corça, graciosa. Por mais que a corça e a gazela sejam animais um pouco diferentes, elas têm a mesma personalidade, o mesmo significado bíblico. Quando Davi vai escrever Salmos de número 42, ele diz, como que ele vai dizer, alguém lembra? Salmos 42, Davi, ele vai fazer a metáfora da corça. Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim é minha alma anseia por ti. Na África, logo quando amanhece o dia, uma gazela acorda cedo, pois ela precisa correr, ou então ela será pega pelo predador. Na África e na selva, alguém conhece qual é um dos maiores predadores? Conhece? Qual que é o animal mais temível na África, na selva? A gazela acorda cedo e ela precisa correr, ou então ela será tragada pelo leão. O leão também acorda cedo e ele precisa correr mais do que a gazela, ou então ele morrerá de fome. Então não importa se você é leão, não importa se você é gazela, não importa se você é presa, não importa se você é predador, não importa como o sol nasceu para você hoje, se brilhando ou não, você precisa acordar cedo e se colocar de pé diante da presença de Deus. Aleluia, glória. Você tem que ser ágil. E Davi, quando ele escreve Salmos de número 42, ele diz ainda, ou melhor dizendo, ele diz assim como a corça anseia pelas águas tranquilas, pelas correntes das águas, assim é a minha alma, é o desejo intenso de buscar o Senhor, rapidez e agilidade. Porque, meu irmão e minha irmã, os céus é tomado à força. E uma corrida só vence quem chega primeiro. Então não fica aí, vou usar uma expressão aí, não fica aí moscando não. A nossa busca pelo céu é contínua. A gente tem que ser ágil. A gente tem que correr diante da presença de Deus, buscar a nossa salvação. Não é tempo de perdermos tempo com coisas que não edificam em nada. Vamos perder tempo na presença do Senhor para adorar, para buscar e obtermos a nossa salvação. Vamos ser ágil, vamos ser como a corça, vamos ser como o leão, vamos ser como a gazela, vamos ser ágil. Aleluia. O céu é tomado à força. Jesus está voltando. E tem muitas pessoas perecendo, deixando despercebido, deixando a desejar. Jesus está às portas e está batendo. Jesus está voltando. Glória a Jesus. Santo Deus. Quando eu olho para essa passagem, Tabita tem uma geografia. A geografia dela é Jope. Está difícil aqui a palavra? Jope provavelmente era a antiga cidade do Mediterrâneo. Uma cidade que serviu de ponto de partida para a fuga de um profeta. Alguém conhece esse profeta? Aleluia, Jesus. Jope serviu de fuga para um profeta. Porque Deus disse:
Jonas, vai até Nínive e prega contra a cidade, porque os seus pecados subiram até a mim. Só que Jonas vai para Tarso, depois vai para Jope, pega um barco para tentar fugir da presença de Deus. E com essa palavra nós aprendemos o seguinte: não podemos fugir das responsabilidades que Deus nos confiou. Aleluia, glórias. Santo Deus, aleluia. Deus colocou uma responsabilidade tão grande na minha vida e às vezes eu tenho que fugir, eu sou igual o Jonas. Jonas é aquele dado por aí como o profeta fujão. E o lugar que ele tanto evitava foi para onde Deus mandou que o peixe cuspisse. Essa mulher é discípula. Todas as vezes que alguém perguntar para você, houve alguma discípula na Bíblia? Você responde sim. Tabita. Houve mais alguma? Houve sim. A mulher samaritana, João 4. Jesus está conversando com aquela mulher. Jesus fala, vai chamar o teu marido. Ali é um discipulado. Ali é um aprendizado. O que é um discípulo? É um processo de aprendizado. Só que essa mulher aqui é notável, porque ela está sendo discipulada, ela está aprendendo, mas ela também está colocando em prática tudo aquilo que ela está aprendendo. A gente sempre ouviu por aí as pessoas falarem, primeiro a gente senta, né? Depois que a gente senta para aprender, nós levantamos para ensinar. Eu não concordo muito, pastor Anísio, com essa fala, né? Porque quando a gente olha o exemplo dessa mulher aqui, ela é um espelho para nós nos dias de hoje. Às vezes a gente fica muito sentado por muito tempo e não coloca em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. E Jesus está nos ensinando, está na hora de colocar em prática. Está na hora de tirar o papel, está na hora de tirar o desejo do coração e colocar em prática. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Verdade. Precisamos colocar em prática tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração. Se é para fazer missões, a gente tem que colocar em prática, não só falar da boca para fora. Se é para fazer um congresso abençoado, a gente tem que colocar em prática, não só deixar no coração. Se é para a gente entrar numa campanha, é todo mundo junto, unidos. Porque unidos somos mais fortes. Aleluia, Essa mulher tem geografia, é discipulada. Quer ver um outro discipulado? As irmãs de Lázaro. Enquanto uma está preocupada com os afazeres de casa, aonde a outra está? Está aos pés do Senhor. E ela é questionada pela outra irmã que está olhando para Jesus e está dizendo: Jesus, você, o Senhor, não se importa que a minha irmã não venha me ajudar? E ele fala: fica tranquila, porque a tua irmã escolheu a boa parte. Muito mais do que às vezes praticar, é aprender aos pés do Senhor Jesus. Glória, aleluia, Santo Deus. Exemplos de discípulos. Então, a palavra nessa noite para nós é: vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente tem deixado no nosso coração. Se é para cantar, vamos cantar. Se é para pregar, vamos pregar. Se é para fazer alguma coisa em prol do reino do Senhor, vamos fazer. Não vamos só ficar, eu vou fazer ano que vem, depois, semana que vem, não. Deus está dizendo para nós nessa noite: o que você tem de fazer agora, você faça agora. Não deixe para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Aleluia. E sabe por que eu não concordo com isso? Onde eles dizem, primeiro a gente senta para aprender e depois levanta para ensinar? Porque eu aprendo com Tabita. Tabita, além de ela estar sentada aprendendo, ela se levanta para ensinar, e mais do que isso, ela se dispõe a fazer. E quando ela faz para o Senhor, ela é notável pelas boas obras. A Bíblia diz que ela dá esmolas. E todo o povo em Jope está vendo. Deus também está vendo. Então não fique pensando que você vai fazer algo para mostrar para o homem.
Porque o homem, muitas das vezes, não vai te aplaudir. A Bíblia diz que a tua mão direita dá, a outra não pode saber. A Bíblia diz também que quando você quer falar com o Senhor, você não fala em público. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com o Senhor, porque publicamente Ele te honrará. Glória. Ela se levanta, ela aprende, ela se levanta e ela coloca em prática. A regra para nós nessa noite é: vamos aprender sentados, vamos ensinar e vamos colocar em prática. Vamos colocar em prática, precisamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Até para fazer boas obras e dar esmolas, precisava estar cheia do Espírito Santo. Porque eu posso imaginar, irmão Adilton, que o discipulado de Tabita veio através da vida dos apóstolos. Porque os apóstolos estavam pregando. Lembra que eu falei no início da mensagem? Do capítulo 1, do capítulo 2, foram episódios que aconteceram após Jesus ter subido? Agora os que eram discípulos agora foram constituídos apóstolos. Agora eles estão pregando a palavra do Senhor. E a palavra diz que naquele dia a palavra crescia e o número de discípulos aumentava. Então houve uma reclamação dos hebreus helenísticos contra os judeus helenísticos contra os hebreus. E qual que era essa murmuração? Ou Pedro? Ou Filipe? Ou João? A palavra do Senhor está crescendo. Os discípulos estão aumentando. Só que está acontecendo algo. E o que está acontecendo? As viúvas e os órfãos estão ficando dispersos, estão ficando sem alimento. Então Pedro se levanta e diz: não é bom que nós negligenciamos a palavra do Senhor. Vamos constituir, vamos eleger 7 diáconos. O diácono naquela época tinha um papel fundamental e importantíssimo. Porque o diácono não era levantado de qualquer jeito. Ele tinha que estar cheio do Espírito Santo. Ele tinha que ter sabedoria e tinha que ter uma boa conduta. Então esse discipulado aqui de Dorcas provavelmente veio através da vida dos apóstolos e também da vida dos diáconos. Porque os diáconos que foram constituídos e levantados para fazer esse trabalho. Porque os helenísticos estavam reclamando, dizendo: não é bom. Não é bom. Estão ficando dispersos. E qual é o nosso papel nos dias de hoje? O que a igreja está fazendo em prol daquele que está na rua precisando de uma palavra, de uma cesta básica, está precisando de um alimento, de uma palavra? Meu irmão, eu já passei por uma prova tão terrível no meu casamento que todos me abandonaram. Eu falo isso com convicção e eu não tenho vergonha de falar. Todos me abandonaram, família, irmão, pai e mãe. Eu tive que passar na sombra do vale da morte sozinho. Tive que passar no vale sozinho. Porque tem momentos na nossa vida, tem provas na nossa vida, que Deus nos prova para saber a nossa capacidade, até onde nós somos capazes de suportar. Aleluia, glória. Porque tem prova que eu e você temos que enfrentar sozinho. Porque se a gente não entender a prova que nós estamos, nós vamos questionar A, B e C. O nosso fulano da esquerda e da direita. E Deus está dizendo: há provas que você tem que suportar sozinho. E quantas vezes eu precisei de um abraço, de uma palavra de conforto, mas não houve ninguém, porque eu estava passando na prova sozinho. Mas eu estava igual o Jó, no pó da cinza, e estava clamando, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra em prol da minha vida. Aleluia, glória. Porque Isaías vai dizer que pode uma mãe abandonar o seu filho que amamenta, ainda que se compadeça do ventre, mas Deus, Ele nunca abandona.
Talvez você esteja passando no deserto, talvez você esteja passando no vale e você tem pensado: ei, não tem ninguém que me ajuda, não tem ninguém que me dá uma palavra. Ei, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Deus é contigo, porque Deus não abandona. Porque depois de uma grande bonança, ou melhor, depois de uma grande tempestade, haverá uma grande bonança. Lembra da passagem de Jesus no barco? Os discípulos desesperados, apavorados, achavam que iam morrer. Jesus está dormindo na popa do barco. Jesus é despertado. E os discípulos falam: Jesus, não te importa que nós pereçamos? Jesus se levanta, vai para a proa do barco, estende as mãos e diz: acalma vento, acalma mar. E naquele dia o texto fala que houve grande bonança, porque o salmista vai dizer: o choro dura uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Talvez você está clamando clemência, como estava clamando o profeta Abacuque, mas Deus está dizendo: ei, o choro dura uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Aleluia. Irmãos, essa foi a palavra. Eu poderia prosseguir um pouco mais aqui, mas o horário já passou. Creio nessa noite que a palavra foi ministrada e que nessa noite nós sairemos daqui renovados, acreditando mais uma vez que o Senhor é fiel. Aleluia. A sua misericórdia dura para sempre. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Glória. E eu vou fazer uma oração para passar o microfone para o pastor. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a tua palavra, que sobre este altar foi ministrada, Senhor. Sairemos daqui, Senhor, renovados e saciados mais uma vez pela tua palavra, Pai. A tua palavra, Senhor, meu Deus, é alimento para a nossa alma. A tua palavra, Senhor, nos refrigera. A tua palavra, Senhor, nos ensina, nos exorta, Pai. Glória. Meu Deus, sairemos daqui, Senhor, meu Deus, mais uma vez nessa noite, Pai, como discípulos praticantes, meu Deus, não somente com aquilo que está estabelecido sobre o nosso coração, mas que sairemos daqui, Senhor, meu Deus, com um novo pensamento para colocarmos em prática tudo aquilo que está guardado no nosso coração, está no papel. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, por essa noite maravilhosa, o qual o Senhor nos deu, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço e as palmas louvam ao Senhor.